Então, vamos iniciar a nossa meditação. Coluna ereta, os braços sobre as pernas, também soltos, ombros relaxados. Respiração tranquila. Olhos fechados. Percebemos que a respiração acontece lentamente e naturalmente. Percebemos o corpo como um todo, relaxamos, soltamos, aonde houver alguma tensão. Percebemos os sons acontecendo. Vamos nos desligando de qualquer tipo de interesse por pensamentos que possam surgir, por sensações, sons que estejam acontecendo. E vamos nos aprofundando lentamente no espaço interior. Vamos abandonando qualquer tipo de interesse por comentários mentais, por pensamentos em geral, surjam através de imagens, ou através da voz, dos comentários. Sempre voltando para a percepção da respiração.
Deixe que a respiração tome o primeiro plano. Perceba as ondulações trazidas pelo ar entrando, saindo. Enchendo os pulmões e esvaziando. Respire de uma forma mais profunda. E solte. Mais profundamente no espaço interior. Perceba que neste espaço há abundante serenidade, paz e nenhuma expectativa. Perceba que não há nenhum proveito nos vínculos com os interesses do ego. Não há nenhum proveito em estabelecer sempre a sua razão nos diálogos do cotidiano. Não há nenhum proveito em se submeter às estratégias de aquisição de domínio impostas pela projeção do ego. Sabendo que este corpo é como um milagre surgido da manifestação. E que em pouco tempo desaparecerá. Percebemos que não há nenhum proveito em nos envolver com as propostas e imposições geradas pelo sentimento egocêntrico. Neste mesmo instante, percebemos por experiência direta a real condição
de provisoriedade deste corpo. Sabendo que este corpo não está no nosso controle e nem poderá subsistir de acordo com a nossa vontade. Este mundo, onde vive este corpo e onde os pensamentos surgem, na realidade, é como um sonho. Portanto, nenhuma luta, nenhum sacrifício, nenhum sofrimento pode ser justificado neste sonho que desaparecerá. Ao reconhecermos esta verdade, nosso coração se enche de alegria. Estamos livres, despertos, desvinculados do elo que produz o sofrimento. Este não é um conhecimento teórico, mas sim um sentimento que surge a partir da nossa própria experiência. Então, assentados no discernimento da experiência direta, podemos escolher não mais estarmos vinculados aos caprichos das projeções egóicas. Na verdade, são reflexos ilusórios, desaparecendo e surgindo ao longo da aparência do tempo. Despertamos deste sonho de ilusão para permanecermos livres, serenos e tranquilos. E assim, preenchidos por este sentimento de desvinculação, permanecemos amparados pela presença da verdade, na qual nos reconhecemos. Não mais lutaremos com pensamentos, comentários mentais, impulsos,
condicionamentos que nos levam às delusões. Reconhecemos que estamos preenchidos, satisfeitos, plenos. Nos permitimos permanecer nesse estado. Nada ambiciamos, nada esperamos, nada idealizamos, nada buscamos. Apenas experienciamos o que é, em plena tranquilidade e desvinculamento. Com as mãos unidas, palma com palma, reverenciamos esta oportunidade, agradecemos, renovados, podemos saudar esta nova forma de estarmos presentes. Namastê. Obrigado. Então, conseguimos gravar hoje nossa meditação, né? Até para depois a gente poder repetir, né? Em um outro momento, se quisermos, né? E abrimos, então, a oportunidade da gente compartilhar aqui as experiências entre a gente, ou trazer alguma questão, né? Quem quiser. E está aberto, então. Dona Leide. Está por aí, Leide? Estou aqui, Maurício, estou aqui. Então, vamos lá. Você acompanhou mais ou menos? Deu tempo?
Ô, Maurício, repete para mim, por favor, perdão. Não, você conseguiu acompanhar mais ou menos o que foi falado? Mais ou menos? Consegui. Eu sinto de não conseguir parar, assim, sabe, com o meu corpo, ficar paradinha do Sim. jeitinho que precisa para, sabe, relaxar assim mesmo. Essa que é a minha dificuldade, né? Mas eu acompanho tudo que é dito, tudo que é guiado ali. Que bom. Mas você tem alguma questão, alguma dúvida do que foi falado, sobre o que foi falado? Não, não tenho. Pelo contrário, assim, eu quero poder viver esse momento assim com intensidade, sabe, Maurício? Eu até gostei de você ter gravado dessa vez, que a outra eu não consegui repetir, né? E eu acho que vou procurar um momento assim adequado para que eu consiga vivenciar 110% só aquele instante, sabe? Mas não Sim. tenho nenhuma dúvida, não. Que bom. Na verdade, essa foi a primeira vez que a gente conseguiu gravar, que a outra, eu me distraí ali, a gente, no fim, passou, né? Mas essa a gente gravou. Depois, a anterior, na verdade, é só um satsang mesmo, que foi posterior à meditação. Mas, como até o Vitor trouxe no grupo, né? Apesar do Vitor não ter aparecido aí, talvez por isso, ele perguntou se ia ser gravado, né? Até para ele ter acesso. Mas eu acho importante, então, a gente gravar para poder fazer uma outra hora, né? Mais calma que você tiver também aí, né? Ah, sem dúvida, Maurício, sem dúvida. Eu nunca vou me esquecer a primeira vez que eu tentei meditar. Você lembra que eu te falei? Eu caí da cadeira, né? Porque eu nunca fiz isso na minha vida. Eu estava tão cansada. Vou É, meditar, eu dormi. mas a meditação dirigida tem essa peculiaridade, né? Da gente ir seguindo, né? Um caminho, né? Então não fica tão solto como uma meditação formal, né? Que é uma meditação, por exemplo, zazen, que é uma meditação totalmente silenciosa. Então a gente tem esse direcionamento que eu acho que ajuda, né? Ajuda você facilita também, né? Para poder meditar. E também tem esse direcionamento para esse tema, né? Que a gente escolheu hoje, que é a dissolução, a alegria, né? A alegria da dissolução com a identificação com o ego. É um pouco clichê, né? Um tema assim meio, mas o que interessa é a efetividade, né? Que funcione aí para quem está disposto a praticar, né? Então, hoje, como foi esse tema, não sei se vale a pena a gente conversar alguma coisa também sobre isso, que é o poder que isso tem de atração na gente, né? Que é como se fosse um ímã, né? Vai passando um ímã e as limalhas de ferro vão sendo todas atraídas em direção ao ímã, ou aquele velcro, né? Que gruda. Então, são comparações para explicar, né? Por que a gente é tão atraído por isso, né? Então, deve ter uma relação, né, dessa atração, porque a gente vai em direção disso sem, ao menos, avaliar o que vai acontecer depois, né, em termos de sofrimento. Então, é um apego meio que automático. E depois que a gente está vivendo o sofrimento, que a gente começa a se arrepender de ter cedido ao impulso, de ter ido atrás, né? De uma forma assim reativa. E aí eu vou bater na tecla de novo que da maturidade. Quanto mais discernimento, maturidade a gente tem,
menos a gente vai estar sujeito a esses impulsos, né? Apesar de acontecer esses impulsos, de uma forma constante, a gente vai diminuindo isso, né? Que é aquela coisa, por exemplo, você acende o fogo, você põe a mão no fogo, queima. Então, você não vai querer pôr a mão no fogo de uma forma intencional. Mas, às vezes, você esquece intencionalmente, você coloca a mão no fogo de novo, né? E aí a gente vai aprendendo, porque sempre vai queimar. Mas, mesmo assim, a gente está colocando a mão no fogo de novo, né? Então, é mais ou menos isso que acontece com a gente quando a gente cede a esses impulsos, né? Mas esses impulsos também têm um outro elemento aí atuando, que é a distração, né? E você pega de forma assim distraída, né? Você não está atenta ou atento. Então, isso é fácil de pegar, né? Fácil de te atrair. Não que a gente vá conseguir ficar concentrado 100%, mas aí também tem aquela proposta, né, de Cristo, orai e vigiai, né? Vigiai, né? Então, essa atenção, mas não uma atenção forçada, né? Uma atenção movida pela espontaneidade da maturidade, né? Eu não faço isso porque eu reconheço que depois de muitas experiências, se eu fizer de novo, eu vou sofrer, vou me machucar, né? Então, e às vezes, mesmo assim, depois desses esclarecimentos que a gente faz para a gente mesmo assim a gente vai lá e pisa na bola, várias vezes, né? Porque aí eu acho que a gente se esquece de uma questão mais profunda que a gente também abordou na meditação, que é justamente o evento da morte, né? Então, até em meditação também, se a gente conseguir ficar bem em silêncio, bem introspectivo, você começar a reconhecer que o corpo não está sujeito a uma morte num tempo muito distante, né? A gente pode colocar e começar a vivenciar a morte do corpo no sentido, esse corpo está desaparecendo já nesse momento, né? Então, se a gente começar a experienciar isso de uma forma mais direta, a gente tende a não mais ficar envolvido, né? Envolvida ou enredado, né? Que a gente tem um termo muito lúcido, né? Enredado, quer dizer, capturado pela rede dos desejos, dos impulsos. Então, tudo isso vai ficando mais claro, né? Se a gente chega nessa conclusão, que é uma conclusão difícil, mas também necessária, que é da finitude, a conclusão da finitude. Se você realmente vive de uma forma muito intensa a finitude, a tendência é você ficar muito mais alegre nos seus dias, despreocupado e menos raivoso, né? Menos perturbado por esse tipo de emoção que tem por pressuposto que a sua vida nunca vai terminar. Então, você tem tempo de ter raiva. Você tem tempo de lutar e brigar por coisas que não valem nada, por inutilidades, né? Você tem tempo para perder com sofrimentos inúteis, com perturbações inúteis, né? E o mundo está cheio disso, né? A gente está sendo convidado e convidada a todo momento a nos perturbar, a nos entregar a essa perda de tempo desses sofrimentos banais, né, do dia a dia. Então, isso demonstra uma ignorância muito grande, né? Uma falta de conhecimento sobre o que ocorre aqui.
O que ocorre aqui nós não sabemos. Não tem uma explicação definitiva, mas existe um elemento muito real, muito concreto, que é a dissolução desse corpo, o desaparecimento desse corpo. Com o desaparecimento desse corpo, este sonho, esta manifestação, da forma que nós a conhecemos, irá fatalmente desaparecer. Então, isso é muito importante a gente estar sempre aceso em nós, sempre em mente, né? Não nos distrairmos sobre esse tema, né? Então, de repente, aí, a questão do vigiai também tem muito a ver com isso. Vigiai para que não se distraia achando que essa vida não acaba, que não poderá acabar daqui a um minuto, né? Que este corpo desaparecerá e com ele toda a realidade em torno, né? Tudo aquilo que está sendo projetado. Há uma possibilidade de um tipo de manifestação diferente após a morte, né? Mas, assim como toda adaptação, né? A gente pode não estar muito lúcido, né? Tem uma tendência, como a gente já tem essa tendência aqui, de nos confundirmos, estarmos confusos, né? Então, a gente se perder na confusão é muito complicado. Como a gente se perde em confusão ao longo dos dias, das semanas, dos meses, né? Dos anos, e de repente a gente sempre está entregue a essa situação de oscilação, de não preenchimento, de insatisfação. E segundo os ensinamentos de Buda, se você tem esse tipo de comportamento, a tendência é que esse comportamento sempre se repita, né? Então, você vai mudar de vida, entre aspas, mas sempre vai continuar com os mesmos hábitos. Que quer dizer o quê? Os mesmos condicionamentos, né? Então, não quer dizer que amanhã você vai acordar uma outra pessoa. Não, amanhã você acorda você mesmo, com todos os seus condicionamentos, as suas tendências, os seus sofrimentos, né? E se você tem a tendência de se envolver sempre em lutas, em batalhas inúteis e sofrendo sempre por isso, isso vai se repetir, isso vai se repetir. Ao contrário, se cada vez mais nós temos discernimento e não nos entregamos facilmente a essas projeções, a esses impulsos, nós vamos nos preenchendo de satisfação e principalmente de independência. Porque o que é que acontece em toda essa história de repetição? Um senso muito grande de dependência das pessoas, dos objetos, das coisas, né? Das situações, dos desejos, como eu quero que seja. Eu quero que seja do meu jeito. Porque se não for do meu jeito, eu, né, não vou estar satisfeito. Então, a gente sempre está produzindo sofrimento através de projeções, de expectativas. Isso é o mecanismo do samsara, né? É o mecanismo do ciclo repetitivo de sofrimento, de vida e morte, né? De nascimento e morte. E se a gente ficar muito consciente dessa estrutura, a gente não vai cair facilmente nessa armadilha. Por isso que a gente está sempre aqui insistindo nisso, né? Para que a gente fique cada vez mais despertos, né, para isso. Certo, meus queridos? É isso. Eu não sei, mas eu acho que até aí já está bom, né? Já falei o que tinha que para falar. E se você, né, vocês, alguém quiser trazer alguma coisa a respeito da vivência de hoje ou de alguma outra questão que queira,
a gente pode abrir e, se tiver tudo ok, a gente leva no coração o que aconteceu, né? O que vocês viveram, e faço votos que continuem vivendo essa plenitude, essa independência, né? O que é o sinônimo de liberdade? Independência. Não estamos criando os vínculos de apegos, de desejos, de quereres, né? De expectativas, de condições, né? Então, não estamos impondo nenhum tipo de condição. Então, isso é se ver livre, né? Se ver desvinculado da necessidade de que seja do nosso jeito, e isso cria um espaço de libertação. Ok, queridos? O Donner vai falar. O Donner está se aproximando. Ok, Donner? Quer falar alguma coisa? Ou Vamos falar, né? Está em silêncio? Como é que é? Surgiu alguma questão? Sim, o silêncio está... Reverberando? Às Que vezes bom. uma dúvida entre ficar, mergulhar de vez nele e ficar, ou então ir aos poucos. Deixa a espontaneidade agir, né? Dá Solta. dá um certo medo. Tem a tranquilidade, tem a parte agradável, né? Muito agradável dessa aproximação com o silêncio, mas também tem às vezes, um certo medo, um desconhecido, né? Algo desconhecido. Mas também surge assim o desejo de manifestar, expressar agradecimento, por exemplo, abraçar você, abraçar as pessoas aqui fisicamente. Surge esse desejo assim de sentir até mesmo a matéria, né? Corpo, esse calor humano. Muito bem. A amorosidade, né? A gente vai se liberando dos sentimentos egóicos, né? Os sentimentos de pensar em si mesmo em primeiro lugar, e aí a gente começa a ficar amoroso, a gente vai querendo acolher, né, as pessoas. Então, aí surge esse sentimento, né, de querer, do calor humano, como você falou, né, da gente como sanga, né, isso vai surgindo aqui no grupo, né, como um desejo da gente estar junto, da gente poder até pessoalmente, em algum momento, estar junto, né, e poder usufruir da nossa presença pessoalmente, né, presencialmente. Sim. E aí se abraçar e dar vazão a todo esse sentimento amoroso, né, que a gente vai nutrindo por quem participa, né, porque nós estamos juntos aqui, né, vivendo isso, né, Donner? É isso aí. Eu compartilho esse sentimento com você. Bom, vamos nos abraçar. Me abrace aí, me abrace aí. Vamos nos abraçar. Olha que gostoso, ó. Ô, Leide, fala, minha amiga. Esse negócio que o Donner está falando aí é impressionante, né, Maurício? Como que parece que a gente está sempre em sintonia, assim, né? É uma coisa inexplicável para mim. Eu acho que eu tenho alguns amigos muito próximos, pessoas muito queridas, mas essa sensação que eu tenho com vocês neste momento da reunião é uma coisa que eu nunca vivenciei, sabe? Eu não vivenciei isso na terapia, eu não vivenciei isso em alguns grupos que participo, né, de mães
especiais, não vivenciei isso em nenhum outro momento da minha vida. É impressionante. Que bom, né, Leide? Isso é muito bonito. Mas eu entendo que os temas, né, que a gente está se aprofundando não são comuns, né? Não, a gente não está na superficialidade, né? Não se trata de nada raso e nem intelectual também, né? Não é nada filosófico, não é nada erudito, não é nada teórico. Então a gente está tratando de experiência amorosa direta. Então, por isso a gente tem tanta proximidade e sente essa proximidade entre nós, entre mestres, entre grandes mestres também, né? Como o próprio Buda, Cristo, né? Nisargadatta, a gente sente que eles estão também reverberando isso, né? Essa vibração amorosa. Então, isso nos une, né? Isso nos une. E de uma forma, como você falou, não é de uma forma, não é uma união que o mundo propõe. Então é diferente por isso, porque não é uma união que a sociedade propõe, que a cultura propõe. Nós não estamos aqui em nome nem que a religião propõe, né? Nós não estamos aqui em nome de nenhum tipo de instituição humana, no sentido de organização humana, né? Nós estamos aqui no sentido daquilo que é mais sublime. Então, isso que é mais sublime, que não tem explicação, e a gente mesmo está reconhecendo isso, né? A gente mais vive isso do que quer buscar algum tipo de explicação. Então, a gente vai fazendo essa troca, e por isso que essa troca é muito verdadeira, porque ninguém aqui quer nada de ninguém. Isso é muito importante também, né? Sem nenhuma crítica, mas eu vejo grupos que também têm que se sustentar de alguma forma, né? Onde o dinheiro está envolvido, né? Onde tem que haver assim, uma retribuição, tal. Eu acho que esse nosso grupo, por ter essa independência, inclusive em relação à questão financeira, também traz uma igualdade, né, entre nós, né? Não tem essa coisa de ficar pedindo nada e criando esse tipo de situação, né, mundana também, né, que não deixa de ser mundana. Então a Ô, gente está Maurício, sempre nessa vibe. sim. Não, eu enxergo, inclusive, que a nossa moeda é a vida, né, ô Maurício? É a vida, é o viver mesmo, sabe? Eu acho que é a única troca que a gente tem, assim, direta, né? Eu tô vivenciando. Sem dúvida. É que aquilo, né, até o Sargadatta falava, né? Por que ele falava com tanta clareza e muitas pessoas ficavam impressionadas com a mensagem dele? E ele tinha uma independência muito grande, né? Então, hoje também faz parte do nosso tema aqui a independência, né? Que é a independência do ego, porque nós criamos dependências com o ego. A gente quer que o ego se manifeste como a nossa máscara, porque nós achamos que nós precisamos dessa máscara, que os outros não vão nos aceitar se a gente não tiver com essa máscara, né? Que é uma grande ilusão. Então, nós não estamos dependendo dessa máscara. E o Nisargadatta falava, né? Eu não espero nada de nenhum de vocês aqui. E eu não tenho nenhum interesse em nada que vocês possam fazer por mim, tá? Então, o que ele está falando? Eu não tenho nenhuma segunda intenção. Eu vou continuar vivendo a minha vida do jeito que eu sempre vivi, né? Então, essa independência é muito importante, porque ele não precisa agradar ninguém, entendeu? De certa forma. Ele não precisa conquistar nem seduzir ninguém, né? E que é também o que a gente faz, né? Porque a gente não tem nenhum interesse, inclusive de questão de divulgação muito grande, a gente quase que não, acho que nem divulga isso que a gente faz, né? Mas são as pessoas que têm a ver que vão surgindo e vão trocando com a gente, né? Compartilhando, comungando,
É isso que é o bonito, né? Quer dizer, é isso que nos incentiva e dá sentido, né, para esses encontros. Mas o que eu falei, o que eu acabei de fazer também vale para a nossa vida, né? No sentido de não criar vínculos de dependências. Porque o vínculo de dependência, ele vai, em algum momento, te ameaçar, te cobrar, né? Cobrar o que você deseja daquele vínculo, né? Se eu estabeleço algum vínculo de dependência, eu tenho algum interesse. Eu tenho sempre algum interesse. E se você tem sempre um tipo de interesse, você está sendo egoísta. Está pensando em você, né? Então, não que a gente não seja, mas que a gente possa examinar isso com profundidade, né? Não que isso não aconteça. Isso é comum acontecer, mas a gente possa examinar isso com profundidade, né? E se desvencilhar disso, né? Fala, querida Lili. Ao microfone. Oi. Oi. Maurício, você pode falar um pouco a respeito da... Porque essa desidentificação com o ego, que a gente fala assim, parece que é fácil, mas não é. Não. Não é. E mesmo a gente tendo, às vezes, assim, muita experiência e algum conhecimento, né? Eu me vejo, às vezes, enredada ainda, muitas vezes, né? E o que eu posso fazer, assim, para sair de algumas situações, sem oferecer resistência àquilo? Porque eu acho que se oferecer resistência também não adianta, acho que é até pior. Olha, eu acho que tudo que a gente cultiva, a tendência é que cresça, né? Que ganhe músculo, vamos dizer assim, né? Então, se a gente conseguir ficar mais silencioso, a gente tem um espaço maior de discernimento, com certeza. Porque onde tem muito tumulto, muito comentário, né, mental, ou seja, muita coisa para você resolver ao mesmo tempo, né? Você se dedica a muitas coisas ao mesmo tempo. Aí eu tenho que fazer muitas tarefas. É algo muito prático que eu estou falando. A gente começa a ter uma obrigação de... Então, a gente tem que examinar isso. Isso que nos move a querer ter várias obrigações para resolver muitas coisas em vários sentidos. Isso vai acumulando, Lili. Isso vai se acumulando e, de repente, a gente fica numa situação de total estresse, tensão, de ter que resolver aquelas coisas daquela forma, né? Então, você se sente responsável por tudo aquilo que você abraçou, vamos dizer assim, né, para resolver. E isso vai criando um esforço. Isso vai acelerando o ritmo. Então eu tenho que levar uma coisa aqui nesse lugar, eu tenho que pagar um negócio aqui, eu tenho que... Então, todas essas obrigações, elas vão causando um tumulto, né? E esse tumulto vai tomando conta do seu dia, da sua semana, do seu mês, do seu ano, da sua vida. Então, observar se você tem espaço para você. Ou se o seu espaço está tomado por todas as obrigações que você se dedicou a reunir. Porque você vê algum sentido em reunir todas as obrigações para demonstrar que você é uma pessoa útil, produtiva, capacitada,
importante, no final das contas, importante, né? Então, todos nós queremos ser importantes de alguma forma. Alguns, né, de uma forma muito escrachada, né, na questão da megalomania, né, aquela mania de grandeza, e então há todo esse tipo de projeção. E outros querendo provar que é capaz de resolver muita coisa, né? E tem aquela base lá do olha o que eu sei fazer, né, mãe? Olha o que eu sei fazer, né, pai? Olha como é que eu sou bonito, olha como é que eu sou esperto, olha como é que eu sei as coisas, né? E aí, todo para-raio, a tendência é que o raio caia mesmo, né? Então, vai acumulando, e as pessoas vão notando isso e vão empurrando para você resolver as coisas. Tem uma pessoa que gosta de resolver um monte de coisa aí, empurra para ela. Então, essa situação, ela não cria espaço, ela não cria, né? Não adianta a gente, dentro dessa configuração, querer fazer silêncio. A gente tem que entender que a gente não precisa estar obrigado, obrigada a resolver tanta coisa, né? Todo para-raio é onde o raio cai, né? Então, se a gente começar a ter esse discernimento, mas como que nós vamos ter esse discernimento? Diante de uma coisa muito prática, diante da realidade da morte. Então, a gente tem que trazer para o nosso dia a dia a realidade da morte. Né? Diante da realidade da morte, que importância tem aquilo que você estava tão dedicado a resolver? Que importância tem aquele desgaste que você está tendo? Ou aquela palavra que você falou, no sentido de ter razão ou não ter razão? Né? Então, esses embates diários, eles são muito desgastantes, por quê? Justamente porque a gente acha que a vida não vai acabar nunca, que a gente tem tempo para ficar discutindo, para ficar não vivendo, ou vivendo no desamor. Né? Então, a maior ignorância humana é achar que nós podemos ter um tempo suficiente ou tempo disponível para viver o desamor. Porque nós não somos capazes, de uma forma madura e adulta, de viver um amor por um tempo que vai acabar. A gente não traz isso para a nossa vida. Então, se você for trazendo isso para a sua vida, as coisas vão ser ressignificadas. Então, veja, as pessoas que estão em estado terminal, elas têm essa oportunidade de ressignificar. Você é médica, né? Você sabe. Elas vão dar valor àquilo que tem valor. Só que não tem mais tempo. E a gente aqui ainda tem tempo para isso, né? Então, só que a gente acha que as coisas são muito fáceis, né? Tudo está muito ao alcance da mão. E não dá valor, né? Então, dar valor nesse sentido cultivar o silêncio, cultivar uma noção de independência, é não querer resolver tudo para os outros ou para si mesmo e para provar nada para os outros. Então, libera disso, por quê? Porque você vai morrer. Mas então eu posso viver e ter que viver, né? Eu tenho que viver da melhor forma possível. E como é viver da melhor forma possível? Tendo espaço. Porque no espaço o silêncio vem naturalmente. Através do espaço, o silêncio surge. O discernimento surge, a maturidade surge, porque há espaço para isso. Enquanto não houver espaço, a gente fica nessa confusão, né? Ok, Leili? Quer complementar? Complementar alguma coisa? Não, não era exatamente nesse sentido que você falou, mas eu pude perceber o que é. Obrigada. O que é? Agora eu não entendi. Espera um pouquinho. Não, é isso aí mesmo. Entendi. No fim, como é que fala? Chutou para um lado, mas
atingiu aí um alvo que não era pretendido, mas atingiu, é isso? Uhum. Sim, obrigada. Leide, diga, Leide. Ô, Maurício, uma pergunta. Mas, assim, aquilo que está adiante, não estou falando de trabalho, estou falando do dia a dia mesmo, sabe? De repente, algumas situações que surgem assim. Quando você se vê passível de resolver, de estar ajudando, de repente, até essa coisa mesmo de puxar muita coisa, né, para a gente, quando eu não faço dentro das possibilidades que eu teria de fazer, até por falta de atitude das pessoas e tal, não chega a ser um pouco de omissão da minha parte? Sabe, é uma pergunta mesmo. Se eu tenho a possibilidade de estar resolvendo, ajudando alguém a resolver um problema, ou amenizando o problema desse alguém, se eu não tomo partido dessa situação, não chega a ser omissão? Ó, a primeira coisa que a gente tem que examinar quando a gente faz ou deixa de fazer alguma coisa é o motivo pelo qual nós estamos fazendo ou deixando de fazer. E a gente sabe muito bem reconhecer quando é ego e quando não é. Só que a dificuldade é admitir que é ego. Entendeu, Leide? Por exemplo, se você quer ajudar alguém, simplesmente por querer ajudar, o que é difícil, sempre a gente quer um tipo de reconhecimento, sabe? Ah, como que a Leide é legal, como que a Leide é boazinha, entendeu? Um tipo de retorno. Então, sempre a gente está procurando algum tipo de retorno. Então, é fazer essa análise, esse exame, né? Tudo que eu for fazer ou deixar de fazer, eu ainda tenho um vestígio, um resíduo desse tipo de sentimento. Esse tipo de sentimento é um sentimento da criança, que quer agradar o adulto, quer que o adulto o reconheça, né? Quer que a mãe, o pai, enfim, o reconheça, né? Então, é um sentimento que não é maduro, mas ele aparece. Mas é difícil da gente admitir, reconhecer, né? Então, precisa ter um espaço nesse sentido para a gente não agir de uma forma muito automática, muito rápida, muito impensada. Então, essa questão de você ponderar, né? Você sabe muito bem se você fizer ou não fizer, como é o caso da omissão, muitos pensamentos passam pela sua cabeça, julgando, se eu fizer isso, o que pode acontecer lá na frente, o que eu posso, vamos dizer, ganhar com isso, ou deixar de ganhar com isso. Isso é normal, não tem problema nenhum. Só que é o ego se manifestando. E aí a gente tem que reconhecer que é o ego e falar, eu não preciso entrar nesse jogo, tá? Isso é um jogo. O jogo, todo o momento, está sendo mostrado. Você joga se quiser. Então, onde está o discernimento? Em não precisar jogar. Porque quando você acha que precisa jogar, você cria uma dependência com o jogo e com o resultado do jogo. Se você não tem nenhum interesse no jogo, tanto faz para você o resultado do jogo. Concorda? Concordo, e é uma coisa viciante, né? Essa coisa. Exatamente. Então, esse é o jogo do ego, né? Então, quando o jogo do ego acontece, olha, o que eu estou esperando? O que eu estou esperando aqui? Eu estou esperando algum elogio, eu estou esperando algum reconhecimento, alguém me falar, putz, Leide é muito legal, ou a Leide deixa de ser legal, ou a Leide é chata. Ou seja, uma apreciação sobre você. Isso é uma dependência e um vício. Então, de repente, você pensar assim, eu vou morrer. Todo mundo vai se esquecer de mim. Então, qual a importância de alguém me elogiar ou alguém me ofender? Nenhuma. Porque nós somos hoje já pessoas que vão ser esquecidas. Ninguém vai lembrar de nós. Pode ser até um pouco
né, chato, né, eu estar falando isso, algo assim, que não dá nenhum prazer, né? Mas é uma realidade. Então, se você vai ser esquecida, se todos aqui vão ser esquecidos, qual a importância que isso vai ter? Se você colocar isso na balança, e mesmo assim você quiser fazer alguma coisa, faça. Agora, se você colocar isso na balança e os motivos pelos quais você ia fazer aquela coisa, não faça. Porque isso deixa de ter importância. Isso é a sua liberdade. Você está criando uma liberdade e um espaço onde você pode realmente ser você. É um espaço seu, no sentido assim, que você não está sendo obrigada, né, por terceiros, por interesses de terceiros e que você confunde com seus próprios interesses. De repente, esses interesses aí nem são seus, eles são de condicionamentos, de criação, né? As pessoas falam, você tem que suportar ofensas, por exemplo, né? Não pode reagir a alguém a um certo tipo de tortura, de abuso, né? Que isso também está muito ligado à questão de poder, etc. Né? Nós não podemos reagir, né, a certos tipos de autoridade e tal. Então, eu não estou pregando aqui também uma submissão para nada. É o seu coração que vai dizer, né? Se a pessoa vem e me ameaça, eu fico com medo e eu deixo de fazer aquela coisa, eu deixo de reagir porque eu fico intimidada, isso também é condicionamento, né? Então eu paro, devo agir, não devo agir, né? Se eu não agir é porque eu estou sentindo medo, estou me acovardando, estou me intimidando. Então eu vou agir, né? Porque muitas vezes eu não vou agir e venho com uma justificativa. Ah, não, porque eu sou espiritualizada, porque eu sou boazinha, então eu vou deixar na boa. Não, é porque você teve medo, né? Você abaixou a cabeça porque se sentiu intimidada. Isso não vai te fazer bem. Aliás, não faz bem para ninguém. Então, é para tomar atitude? Toma. É para falar o que você pensa? Fala. Não é para ficar, sabe, de boazinha e todo mundo montando no centro. É isso. Pelo contrário, né? É para a gente se tornar pessoas fortes, ou seja, independente, pessoas independentes. Você é independente a tal ponto que ninguém intimida você. Porque o momento que a pessoa está intimidando você, você está podendo pensar assim, mas eu não posso falar nada, porque senão, mais tarde, ela vai deixar de fazer alguma coisa para mim, se eu tiver algum tipo de interesse. Está vendo onde está, assim, os motivos das coisas? Tá? Então, de repente, você está sendo abusada, mas você vai permitir o abuso, porque lá na frente você pode ter algum tipo de vantagem. Entende? Acaba sendo refém, né, Maurício? Exatamente. Então, não é pela questão, todo mundo pode abusar de você porque você é espiritualmente, né, evoluído, etc. Não é isso. Espiritualmente evoluído, né, se existe algum ser assim, é você reconhecer que você é independente. Você não precisa abaixar a cabeça para tudo, né? Nem levantar a cabeça para tudo. Então, é o meio termo. Você não é mais importante que ninguém, mas também não é menos que ninguém. A questão da igualdade. Somos todos da mesma natureza. Este corpo surge, este corpo desaparece. Não há exceções. Não há exceções. Então, a importância de uns em detrimento da importância de outros só existe na mente humana. Não é real. É isso que a gente tem que ter consciência, né? Não é real.
para a gente se situar no mundo. Como a gente se situa no mundo? De forma independente. Ok, Leide? Ok. Muito bom. Muito obrigado por vocês virem ao satsang, a meditação. Um bom final de semana. Aproveitem e continue assim, livres, independentes, na alegria da dissolução do ego. Obrigada. Gratidão.